Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos ter um tema sobre questão, do ser santo, do ser santo e ser perfeito, ok? Então, o tema é sobre essas duas partes, de nós ser santo e ser perfeito, tá bom? Então, o que acontece é que nós temos os pastores lobos, pregadores, que eles falam que ninguém pode ser santo. Por exemplo, esse que você está vendo aí na tela, eu participei da live dele e ele falou que ele não é santo e que ninguém pode ser santo. Então, eu fiquei indignado, E ali eu comecei a ensinar para ele, mostrar os versículos bíblicos da Bíblia Sagrada. E ele não gostou muito, Ele não gostou muito, né? Cada vez que eu ia ensinando a ele, Aí ele queria me humilhar, queria me humilhar. Ah, é que você não entende de teologia, Você não entende de teologia. Sei o que, vai estudar teologia, que, cococó. Quer dizer, eu vou estudar teologia para se tornar rebelde contra a Bíblia, para poder distorcer a Bíblia Sagrada? Jamais. Eu não entendo de teologia e não quero saber de teologia. Meu ensinamento é a Bíblia Sagrada, E o nosso professor é sempre Deus. Deus é o único nosso professor. E o apóstolo Paulo fala que ele não aprendeu dos homens, mas o que veio lá de cima. Então, o que veio lá de cima, o que nós devemos aprender, está aqui. Está tudo na Bíblia Sagrada. Então, nós temos que buscar conhecimento, a Bíblia Sagrada, e Deus será o seu professor. Deus lhe dará o dom para você entender a Bíblia Sagrada. Então, o que eu aprendi não foi dos homens, não foi de teologia, foi com o próprio Deus, a Bíblia Sagrada. O meu professor é Deus. E ponto final, tá bom? Então, esse guerreiro de Cristo, de guerreiro de Cristo não tem nada, é guerreiro de Satanás. Porque, irmãos, como é que uma pessoa pode dizer, ter coragem de dizer que ninguém pode ser santo e que ele não é santo? Isso é um absurdo. Isso é contradizer o próprio Jesus. É ir de contra a própria fala do nosso Senhor Jesus, o nosso pastor verdadeiro. Uma coisa, vocês vão ouvir que voz? A dos homens ou a de Jesus, a do verdadeiro pastor? Qual é a voz que vocês vão ouvir? É a dos pastores do sistema, que diz que ninguém pode ser santo? Ou a de Jesus Cristo, que diz para nós ser santo? Então vocês têm que decidir. Aqueles que vão ser salvos são aqueles que sempre ouvem a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, Claro que nós temos pastores na terra que Deus ele prepara para poder apacentar as ovelhas, ok? Mas o único pastor que nós devemos ouvir a plena verdade e seguir até o fim é Jesus Cristo. Então, esses pastores e pregadores que diz que ninguém pode ser santo, esses pastores não são de Deus. Deus não enviou esses pregadores e nem esses pastores, tá bom? Vamos lá para o tema, irmão, que é muito incrível, que eu vou mostrar para você. Então, como a Bíblia diz, Conheceis a toda a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se você ficar ouvindo textos isolados desses pastores, que ninguém pode ser santo, porque não existe na Bíblia, amado irmão, tá? Não existe na Bíblia que ninguém pode ser santo. Não existe nunca na Bíblia essa palavra, que ninguém pode ser santo e que ninguém pode ser perfeito. Nunca existe na Bíblia isso aí. Isso é invenção desses lobos. É o próprio pastor Antônio Júnior, que fala que ninguém pode ser perfeito,
são enganadores, pastores enganadores, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar aqui para que vocês vejam aqui, ó. Nós vamos aqui para Levítico 19, versículo 2. Olha só aqui, amado irmão, veja bem. Quero que vocês compreendam aqui, tá bom? Então aqui vocês vão ouvir a toda a verdade, tá? Vamos lá. Levítico 19, versículo 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhe, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Pronto. Nós vamos meditar nessa parte aqui. Os irmãos estão vendo o mandamento do Senhor no Velho Testamento. Então, quando você vê alguém dizer, não, o Velho Testamento não serve mais. O Velho Testamento não serve mais. O que importa é o Novo. Tenha cuidado com esses hereges, né? Desigrejados, discípulos do diabo, irmão. São discípulos do Satanás. Homens que pervertem o texto bíblico. Os desengrejados do corpo de Cristo. Eu estou falando do corpo de Cristo. Porque se falar desengrejado dos tempos, eles vão dizer que a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Mas eu estou falando verdadeiramente que eles são desengrejados do corpo de Cristo. Porque eles matam o próprio Deus. Então aqui está aqui. Seja santo porque eu sou santo. Então Deus, ele deu mandamentos para o seu povo. Deus, ele deu uma obra. E qual foi essas obras que Deus deu para o seu povo? Foi os mandamentos. Vários mandamentos. Não existia só os 10 mandamentos. Não existia só lei, só os 10. Não existia, não. Existia várias leis que o povo tinha que praticar essas obras de Deus. E você ser santo é exatamente quando você obedece ao próprio Deus. Quando você obedece os mandamentos de Deus. Aí você está sendo santo diante de Deus. Ok? Então veja que esse mandamento, ser santo, está no Velho Testamento. Agora vamos aqui para 1 Pedro, tá? Vá pegando a visão aí, ok? Eu peço aos irmãos que pegue caderno, tá? Pegue caderno e anote aí, tá, irmão? Pegue cadernos e anote esses versículos que eu estou mostrando para você. Para quando você for, né, discutir esse assunto com um pastor das faculdades, seja lá quem for, sobre o tema ser santo, aí você já vai estar preparado, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui para... Aqui é 1 Pedro, tá bom? Aqui, ó. 1 Pedro 1:14. Aqui você vai ver o que é realmente ser santo, né? Como eu já expliquei a primeira parte. Olha só. 1 Pedro 1:14 diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente nas vossas ignorâncias, né? As paixões da carne, pessoas que viviam no pecado, na carne, nas coisas do mundo. Olha só aqui, ok? Veja bem. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, irmão,
Está aqui a prova para você. Que voz é que vocês vão ouvir? A do próprio Deus ou a desses lobos pastores? Esses bodes pregadores que diz que você não pode ser santo. Qual é a voz, irmãos, que vocês vão ouvir? Muitas das pessoas que não ouviram a voz de Deus, não quiseram obedecer à voz de Deus, os mandamentos de ser santo, morreram no deserto. Morreram no deserto. Então, por isso que Deus fala, aquele que ouvir a minha voz, né? Vocês estão entendendo? Então, ser santo é exatamente isso. Ser santo é exatamente isto. Você ser separado do mundo, você ser separado do pecado, das coisas do mundo. Você não viver mais no pecado. Você não viver mais no erro. O interessante é que a gente vê esses pastores falar, ser santo é você ser separado do mundo. E daí não fala mais nada. Parece que eles têm medo de falar do pecado. Né? Parece que tem medo de falar sobre o pecado. Então, irmão, ser santo é você andar todos os dias fugindo do pecado. Tá? Ser santo é você obedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Fugir, porque a lei de Deus é esta, não pequeis. Nós temos a lei de Deus, não pequeis. É uma das leis de Deus que vem do Velho Testamento até o Novo Testamento. Mas que história é essa, irmão? Desses lobos e enganadores, discípulos do diabo, em dizer que o Velho Testamento não precisa mais obedecer, que Deus aboliu na cruz, irmão. Irmão, eu quero falar para vocês, pelo amor de Deus, se acorde para esses pastores da teologia. Por exemplo, o César Cavalcante diz que Jesus aboliu na cruz as leis de Moisés, o Velho Testamento não precisa mais. Não precisa mais do Velho Testamento, foi abolido na cruz. Os 10 mandamentos foi abolido, não precisa mais praticar o velho. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. O César Cavalcante, esse que você está vendo aí na tela, exatamente. Nós vamos acompanhar depois, tá? Nós vamos acompanhar o vídeo dele. Esse povo, irmãos, da teologias, todos eles da teologia, das faculdades que fizeram, eles pervertem o texto bíblico. E isso é um grande absurdo. Isso é pregar heresias. Então você veja que a palavra ser santo está até hoje no Novo Testamento e para nós hoje. Como é que Jesus manda eu ser santo? Eu ser santo? E isso é um mandamento desde o Velho Testamento, desde lá a lei de Moisés. Essa lei que Deus deu para Moisés, tá? Presta atenção, tá bom? Essa lei que Deus deu para Moisés, seja santo porque eu sou santo. Deus mandou Moisés falar para o povo, para a congregação, este mandamento, esta lei, seja santo porque eu sou santo. E que história é essa de dizer que não é para mim obedecer à lei de Moisés, né? Quando nós falamos a lei de Moisés, não é lei de Moisés que Moisés criou, não, tá? Você está vendo um engano que vocês estão passando por esses bodes, esses apóstatas da verdade, em dizer que não é para obedecer mais às leis de Moisés. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Tá certo? Então, isto foi um mandamento, foi uma lei que Deus deu para o seu povo. Seja santo, porque eu sou santo. Então, se acorde para esses enganadores, irmão. A Bíblia diz que os pastores, não só apenas os pastores, mas os pregadores e outras pessoas, os pastores ensinam
a voz a erros. Então, se desperte, busque a Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos lá. Então, um dos mandamentos que está no Velho Testamento está no Novo Testamento. Claro que nem tudo que está no Velho Testamento vai estar no Novo Testamento. Nós sabemos que tem muitas leis de Deus lá no Velho Testamento que permanecem até hoje para nós praticar. E algumas leis foram abolidas, tá? Lá do Velho Testamento, que nós vamos estudar depois sobre a questão da lei. Então, primeira coisa, não acredite nesses carnais, apóstata da fé, que diz que não é para obedecer a lei de Moisés, que não é para obedecer o Velho Testamento, porque são carnais, são desigrejados, que não estão para praticar as obras de Deus. Preste atenção no que eu estou falando para você. São apóstatas da fé que não estão, são desigrejados. Os desigrejados, eles nunca estão para obedecer o que o pastor está ensinando sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre os mandamentos de Jesus Cristo. Os desigrejados nunca estão para obedecer às obras de Deus, os mandamentos, as leis. Eles frequentam a igreja, mas nunca estão para obedecer aos mandamentos do Senhor. E hoje eles vão sair do nosso meio. Esses desigrejados, eles vão sair do nosso meio para poder falar contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus. Porque são pessoas que nunca estavam para obedecer às obras de Deus. Como vocês estão vendo aqui, né? Paulo falando, olha. Paulo falando, olha. Pelo contrário, aqui é como filhos, como filhos da obediência. Os filhos de Deus, eles vão obedecer às leis de Deus, os mandamentos. E ponto final. Esses que dizem que não é para obedecer à lei, que a lei foi abolida, são filhos de Satanás. E ponto final. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. Vamos aqui para Mateus. Vamos para Mateus 5, 48. Tá bom? Mateus 5, 48. Que diz assim, ó. Mateus 5, 48 diz assim. Portanto, sede vós perfeito, como meu Pai é o vosso Pai celestial. Irmão, pelo amor de Deus, qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que você vai ouvir? A de Deus, a de Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, ou dos falsos pastores? Preste bastante atenção. Qual é a voz que vocês vão ouvir? A dos falsos pastores, dos pregadores, dos desigrejados, que diz que ninguém pode ser perfeito, ninguém é perfeito e que ninguém pode ser perfeito. Qual é a voz que vocês vão ouvir? Que vocês vão obedecer? É a do diabo ou a de Jesus Cristo, o verdadeiro pastor? Claro que os remanescentes, eles vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Que nós devemos ser perfeitos. Pois é. Então, decida vocês. Aqueles que não forem perfeitos irão para o lago de fogo. Certo? Só irão para o céu aqueles que obedeceram à voz do verdadeiro pastor, de Deus, que foram perfeitos, andaram perfeitos na terra, andaram santos na terra. Mas, irmão Roberto, o que é ser perfeito? Irmão, ser perfeito não significa que é uma pessoa que nasceu sem pecado. Um ser humano que nasceu sem pecado. Não é isso, não. O que é ser santo? Não é uma pessoa que nasceu ser humano sem pecado. Isso nós sabemos que o único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo, porque ele é o próprio Deus. Ok? É o próprio Deus que veio
Ele é o próprio Deus que veio encarnado. Por isso que ele veio sem pecado. Certo? Então, ser santo é exatamente o que eu expliquei para você. Ser santo é você fugir do pecado, não praticar pecados, não praticar erros. E o que é ser perfeito? É a mesma coisa, não muda em nada. Quando você está obedecendo às leis de Deus, os mandamentos, você todos os dias, você está fugindo do pecado. Você não está cometendo pecado, você está fugindo do pecado. Você está fugindo dos erros. Você está fugindo das coisas maus que vai de contra a lei de Deus. Então você está sendo uma pessoa santa, uma pessoa perfeita, tá? Você está andando perfeito diante de Deus. Por quê? Porque você está todos os dias fugindo do pecado, está se santificando. Quando você está fugindo do pecado, do engano do pecado, dos erros, você está andando sempre santo e perfeito diante de Deus. Ok? Tá bom? Ok? No momento em que você não peca, todos os dias você não peca, está fugindo, irmão, Deus ele dá algo tão incrível que você não vai viver tropeçando. Você não vai viver pecando, ok? Deus ele dá algo tão tremendo que eu vou mostrar para você. Ok? Ponto final. Vamos lá. Então, primeiro passo. Ouça sempre a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Enquanto aos outros pastores são lobos enganadores, que diz que você não pode ser santo, que diz que você não pode ser perfeito. Esses pregadores, esses irmãos, esses pastores, esses apóstolos, enfim, esses que diz que você não pode ser santo, que você não pode ser perfeito, são enganadores. Deus não enviou esses homens. Deus, ele não elegeu esses homens como pastor, não. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui agora deixa eu ver aqui, 1 Pedro 1,5, deixa eu ver aqui o que diz aqui, tá? Vamos lá acompanhar, tá bom? Anote no seu caderno, tá, irmão? Anote no seu caderno a toda a verdade que eu estou mostrando para você, tá? Anote no caderno para você estar pronto, para discutir esse assunto com qualquer doutor da lei, da teologia, sobre o ser santo e ser perfeito, tá bom? Porque eles escondem muitas verdades para vocês, esses pastores, né? Da teologia que diz que ninguém pode ser santo, que ninguém pode ser perfeito. Eu estou falando desses, eles escondem essas verdades que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro 1,5, deixa eu ver aqui o que diz lá, tá bom? Deixa eu procurar aqui. 1 Pedro 1,5, deixa eu ver o que diz aqui. Bom, isso aqui não é. Vamos aqui, irmão, deixa eu ver aqui. Vamos aqui para 2 Pedro, tá bom? Vamos aqui para 2 Pedro. 2 Pedro 1:21, tá bom? Então, vocês têm, irmãos, que acompanhar o vídeo todo, tá? Esse vídeo aqui ele vai ser grandezinho, mas você tem que ir em busca, né, da toda a verdade, né, dos mistérios que está na Bíblia aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Para que você não seja enganado. Vamos lá. 2 Pedro. Vamos aqui para 2 Pedro. Segunda Epístola de Pedro 1:21 diz assim, ó. 21 diz assim, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos
falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então está aqui, irmão. Irmão, a verdade de vocês estão aqui. Como é que esses calvinistas, das seitas calvinistas, e outros pastores, como eu já falei, como é que eles podem dizer que ninguém pode ser santo? Que nunca houve ninguém santo, ninguém nunca foi santo. Como é que eles podem dizer uma coisa dessa? Então você veja profetas do passado, homens santos, que falavam do Espírito, que falavam através pelo Espírito Santo. Homens santos. Quem são esses pastores, esses calvinistas, para dizer que nunca existiu homens santos? Pelo amor de Deus. Como é que pode dizer uma coisa dessa? Acompanhe, porque esses textos aqui é para a vergonha desses estudados em faculdades. Esses homens que estudam vários livros, várias bíblias, assim como o Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Eu não tenho os 10 mandamentos. Eu não tenho os 10 mandamentos. A lei de Moisés foi abolida. Nós não precisamos mais guardar o Velho Testamento, irmão. Mas que loucura é essa do próprio Fábio? Né? Do próprio Fábio. Esse que você está vendo aí na tela. Exatamente. Irmão, que loucura é esta? Desses homens que estudam várias bíblias, várias traduções. Para quê? Para quê? Para pregar mentira para as pessoas? Para fazer com que pessoas violem a lei, o mandamento de Jesus, desde o Velho Testamento? Seja santo, porque eu sou santo. Então, este mandamento, essa lei, ela vem do Velho Testamento, dita por Jesus Cristo, dita pelos apóstolos. Que história é essa que não é para guardar o Velho Testamento? Porque se não é para guardar o que está no Velho Testamento, nada do Velho Testamento, então ninguém pode ser santo. Então o que acontece é que eles vão pregar doutrina de demônio para vocês. Certo, irmão? Esses homens vão pregar doutrina de demônio para você, para que vocês não obedeçam à voz de Jesus Cristo. Seja santo porque eu sou santo. E isto é um dos mandamentos do Velho Testamento. Pelo amor de Deus, irmão, sacode para esses desigrejados do corpo de Cristo. Porque esses desigrejados do corpo de Cristo estão matando a verdade de Deus. Estão contradizendo. Tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Né? Homens santos. O próprio Abraão, Deus ele falou para Abraão, Deus, Abraão, anda perfeito na minha presença. Guarda os meus estatutos, juízo, lei, guarda minhas leis, os meus mandamentos, o meu estatuto. E Abraão, ele andou perfeito diante de Deus durante sua vida. Ele andou perfeito diante de Deus. A Bíblia diz que Abraão era perfeito diante de Deus. Por quê? Porque ele obedecia o mandamento de Deus, de ser santo e obedecer seus mandamentos. E ponto final. Que história é essa? De dizer que não existia homens perfeitos, homens santos no Velho Testamento. O próprio Ló... Bom, vamos continuar o texto aqui, tá? Vamos lá. Vamos agora aqui para sobre questão do justo. Outra coisa que esses hereges calvinistas, os hereges da seita calvinista, tá? Calvinista e outros pregadores, eles dizem que não tem ninguém justo na terra. Irmão, pelo amor de Deus, tá? Por isso que Jesus ele fala, conhecereis a toda a verdade e a verdade vos libertará. Porque se vocês viverem só em versículo isolado desses calvinistas e de outros pastores e pregadores, não há um justo sequer, cococó e kikiki. Não tem ninguém justo na terra. Aí você cai no golpe do Satanás, da mentira do Satanás, tá?
você cai na mentira de Satanás em achar que nunca houve pessoa justa na terra. Tá bom? Então aquele texto tem que compreender aquele texto. Nunca houve um justo sequer tal, né? Vamos lá, olha só. Vou lhe mostrar um dos justos que existia no Velho Testamento, tá? Antes de existir, né, a lei escrita na pedra, seja no livro, antes de existir a lei de Deus, ela já existia. A lei de Deus é espiritual. Então Deus mandou Abraão guardar suas leis, seus mandamentos. E Abraão guardava as leis de Deus e os mandamentos. Então não existe isso, que a lei ela veio depois, lá com Moisés. Não, não. A lei de Deus sempre existiu desde o Jardim do Éden. Ok? Vamos lá. Então, quando os adventistas dizem que a lei de Deus ela veio lá no deserto com Moisés, é mentira. A lei de Deus sempre existiu. Ela é espiritual. Como Abraão, ele já guardava as leis de Deus, ok? Então, vamos lá. Aqui é 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, versículos 7 e 8. Vamos lá. E o livro, e livrou, veja bem, tá? E livrou o justo Ló, afingido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Por quê? Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma. Ajusta cada dia por causa das obras iníquas daqueles homens. Irmão, está aqui para você. O próprio Ló, tá bom? O próprio Ló, ele era justo diante de Deus. Ok? Ló, ele estava sendo atormentado, a sua alma sendo atormentada por aqueles homens iníquos de Sodoma e Gomorra. A sua alma era atormentada. O próprio Ló, ele vê aqueles homens praticando maus, terríveis. Então significa que Ló era justo. Jó, ele não concordava com aqueles mal daqueles homens. O que Jó, ele presenciava todos os dias vendo aqueles mal daqueles homens daquela terra, Sodoma e Gomorra. Jó, ele não concordava com aquele mal. Jó, ele era um homem justo, da justiça. E ponto final. Que história é essa que não existia justo? Irmão, pelo amor de Deus, tá bom? Leiam a Bíblia Sagrada, irmão. Examinar as Escrituras, para não ser enganado por esse desengrejado, por esses homens apóstatas da verdade, tá bom? Vamos para mais. Então, o tema aqui, irmãos, é sobre ser santo, perfeito e sobre questão de justo, né? Eu estou fazendo aqui um tema aqui completo, tá bom? Um tema aqui completo. Vamos agora para 2 Timóteo 3,17, tá bom? 2 Timóteo 3,17. Olha só, irmão, que incrível. Olha só que incrível o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, tá bom? Os mandamentos do Senhor são leis, tá certo? O mandamento do Senhor é lei. Aí nós vamos aqui. 1 Timóteo. Cadê você, Timóteo? Só um minutinho aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei aqui. Pronto, achei. Vamos lá, olha só. É o 2 Timóteo aqui. Deixa eu passar aqui para 2 Timóteo. Ok. Olha só. 2 Timóteo 3,17 diz assim, ó. Diz assim. A fim de que o homem de Deus, olha só, irmão, olha só que incrível. Mandamento do Senhor, tá? É lei do Senhor, mandamento do Senhor, tá bom? Olha só. A fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então está aqui, meu irmão. Qual é a voz que você vai ouvir? A de Deus ou a desses lobos pastores, bodes, que diz que ninguém pode ser perfeito? Qual é a voz que você vai ouvir? De um lado, o diabo diz que você não pode ser santo, você não pode ser perfeito. Perfeito só foi Jesus. De um lado, o diabo, ele fala que santo só foi Jesus, perfeito só foi Jesus. O diabo, ele usa os seus discípulos para dizer isso. Mas desse lado, nós temos Jesus falando, seja santo, porque eu sou santo. Ou, né? Seja santo, né? Porque eu sou santo, como os textos que eu acabei de ler aqui para você. Seja santo, porque ele nos chamou para nós ser santos. Né? Aí, seja perfeito, porque como meu Pai é perfeito. Qual a voz que você vai ouvir? A do diabo ou a de Jesus Cristo? Pois é. Então, decida, irmão, decida. Então, a Bíblia diz, seja um homem perfeito diante de Deus. Ande perfeito, seja perfeito diante de Deus. Todos. Quem é esses pastores e pregadores para dizer que nós não podemos ser perfeitos? Porque eles não entendem o que é ser perfeito. Andar perfeito diante de Deus. Agora, o intuito, irmão, do diabo é o seguinte, que você não pode ser perfeito, perfeito só foi Jesus, você não pode ser santo, santo só foi Jesus. Veja o que o diabo fala. Por quê? Porque assim você vai andar em pecado. Aí o diabo, ó, lhe leva o seu pecado com ele. Pois é. Aí o diabo, ele leva seu pecado junto com ele, você que anda no pecado. Porque tem muitas pessoas que estão no pecado, irmão. Está andando com as coisas do mundo, se tornaram mundano. O povo de Deus está andando no pecado porque eles aprenderam dos lobos, dos bodes, que eles não podem ser santos, não podem ser perfeitos. Então eu posso cometer alguns errinhos, algum erro, eu posso pecar porque eu não posso ser perfeito, eu sou ser humano. Tem que ter cuidado, irmão, com a doutrina de Satanás. Muitas dessas pessoas estão partindo. Deus está cortando daqueles que não dão fruto. Aqueles que não dão fruto para a santidade, para ser perfeito. Deus está cortando. Tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, ok? Todo homem ande perfeito. E ponto final, tá bom? Obedeça à voz de Deus e não do diabo, dos discípulos de Satanás, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para Colossenses 1:28, tá bom? Vamos aqui para Colossenses 1:28. Tá aqui. Colossenses 1:28 diz assim, ó. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera. Ô, irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, irmão. Isso aqui, a verdade é tremenda. A verdade é tremenda. Da qual esses homens escondem de vocês. É tremendo. Olha aqui. Todo homem, toda mulher tem que andar perfeito diante de Deus. Perfeito. Ser perfeito. E ponto final. Então, a entrada do reino do céu depende do seu esforço. Pois é. Pois é, irmão. Pois é, não estou aqui pregando heresia, não. Pois é, olha só. Eu vou até repetir, vocês vão prestar atenção, tá? Olha só aqui. Veja bem. Olha só o que o apóstolo Paulo fala.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Vocês estão entendendo? Olha só. O apóstolo Paulo está falando a respeito de ser, de andar perfeito diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala, eu também me afadigo, me esforço. Paulo se esforçava para andar perfeito diante de Deus, para ser santo diante de Deus. Deus, cada um dará conta das suas obras. Pois é. Cada um dará conta das suas obras. Tá certo, irmão? Se você não andou perfeito, claro que você não vai ser salvo. Qual é as obras que Deus deixou para nós andar? Exatamente. Ser perfeito é uma das obras de Deus para nós praticar. E ponto final. Ser santo, outra obra que Deus deixou para nós praticar. Não pequeis, outra obra que Deus deixou para nós praticar. São obras, são mandamentos do Senhor. Mas, irmão Roberto, se eu não obedeço essas obras, esses mandamentos, eu vou ser salvo? Claro que não. Claro que não. Cada um será julgado segundo as suas obras. Se as suas obras forem do diabo, viver no pecado, viver no erro, viver no mundo, suas obras serão julgadas como obras maus. Obras que você praticou do diabo. Ok? Mas se você praticou as obras de Deus, da qual eu falei aqui, que são muitas obras que Deus deixou para nós praticar, obedecer, que eu vou mostrar para você. Então você será julgado pelas obras do bem, pelas obras que você praticou de Deus, foi obediente, tá? Ok? Amém? Pronto. Final. Ponto final. Eu não estou na terra, irmão. Eu não fui escolhido por Deus para estar aprendendo com ensino de homens, não. É sempre a Bíblia. Esses homens têm que me ensinar o que diz a Santa Escritura. Então, meus ensinamentos não são de homens. De maneira nenhuma. Então, quando você aprende que ninguém pode ser santo, ninguém pode ser perfeito, você está aprendendo ensino. É do homem e não do verdadeiro pastor Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Vocês pegaram a visão, tá bom? Vamos lá para mais. Vamos aqui para Colossenses 3, 12. Colossenses 3, 12. Diz assim, olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos. Aqui, irmão, mostra aqui. Você está vendo aqui? Sede santos, revestir, ser santo, seja santo diante de Deus. É palavra do Senhor. E cuidado com a doutrina de Satanás, que ninguém pode ser santo. Você não pode ser santo. Isso é doutrina de Satanás, tá bom? Então se acorde, meus amados irmãos remanescentes, se acorde. Se você aprendeu isso do pastor, do falso pastor, que você não pode ser santo ou perfeito, então se acorde e saia dessa igreja, tá bom? São pastores que estão para obedecer o diabo, para contradizer o próprio Jesus. Certo, irmão? Isso não é apenas erro, não é erro do pastor, não. É porque esse pastor, ele serve ao Satanás, é sinagoga de Satanás, que vai perverter a Bíblia Sagrada, tá bom? Porque isso é um erro terrível. Um pastor dizer que ninguém pode ser santo ou perfeito é um erro terrível. É ir além da Bíblia Sagrada, tá bom? Agora, alguns erros que a gente cometemos, nós cometemos algum erro na pregação, aqueles errozinhos assim, mas tem, irmão, tem erro que não é apenas um erro que ele cometeu, não, é doutrina de Satanás, é doutrina de Satanás. Quando vai de contra a voz de Jesus, quando vai de contra o mandamento de Jesus, é doutrina de demônio, é heresia,
heresia de Satanás, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá aqui. Segunda Tessalonicenses 1:10, tá bom? Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tessalonicenses 1:10, tá? Vamos aqui, ó. Tessalonicenses 1:10 diz assim, ó. E para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que não livrou, deixa eu ver aqui. Espera aí. Segunda, né? Eu errei aqui, irmão, né? Perdão aí. Perdão, eu errei. É segunda Tessalonicenses, né? Segunda Tessalonicenses 1, no versículo 10 diz assim, ó. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram nele. Irmão, isso aqui é incrível para esses apóstatas desigrejados, para esses desigrejados. Cristo já voltou no ano 70, cococó. Irmão, olha só aqui. Irmãos, deixa eu limpar esse óculos aqui, porque esse texto aqui, irmão, é incrível. Esse texto aqui é incrível, meus amados irmãos. Eu vou ler aqui mais uma vez. E eu quero falar para os irmãos que esses canais YouTube, por exemplo, o ex-pastor Cláudio Fernandes, ele falou que ele não é santo, ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus. O ex-pastor, né, Cláudio Fernandes, que se apostatou do próprio Jesus, se apostatou da Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Então, esse vídeo está aqui abaixo, tá? Tem um vídeo aqui abaixo do Cláudio Fernandes, né? Que diz que, irmão, estão se apostatando da verdade do Senhor. Então, ele diz que ele não é santo. Então, essas pessoas que dizem, eu não sou santo, Jesus não vem buscar essas pessoas aí não, ok? Pois é. Olha só aqui. Veja bem. Jesus não vem buscar essas pessoas aí não, sabe? Olha, veja quem é que Jesus vem buscar. Vamos lá, ó. Deixa eu ver. Versículo 17, 1:10, né? Aqui, ó. Veja bem, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós. Está vendo? Então Jesus Cristo vai ser admirado pelos santos e todos aqueles que creram. Então Jesus ele vem buscar um povo santo e ponto final. Agora esses que dizem, eu não sou santo, Jesus não vem buscar essas pessoas que estão matando a própria Bíblia Sagrada, os hereges. O pastor Flávio Amaral, ele diz que ninguém pode ser santo, ninguém é perfeito. É um falso pastor do sistema. E ponto final. Este homem, Flávio Amaral, está matando a Bíblia, o próprio Jesus. Ao mesmo tempo que o Flávio Amaral, ele fala bem de Jesus, mas ao mesmo tempo ele mata o próprio Jesus. Que ele não é santo, ninguém pode ser santo. Veja o quanto esses homens eles matam o próprio Jesus ao mesmo tempo. Então é momento de vocês se acordarem, irmão. O verdadeiro evangelho é você dizer, seja santo, porque Jesus mandou ser santo. Seja perfeito, ande perfeito na presença de Deus, porque foi Deus quem mandou. Né? Foi Deus quem falou. É mandamento e lei do Senhor.
E ponto final. Eu não perco meu tempo em discutir, ficar discutindo o mesmo assunto com os hereges desigrejados, não. O meu dever é apenas mostrar a verdade e ponto final. Eu não vou perder tempo com esses desigrejados hereges querendo se justificar do mesmo assunto que eu estou falando. Eu não vou perder tempo. Né? Eu viro as costas e ponto final. Tá bom? Eu não discuto o mesmo assunto quando esses desigrejados e hereges ficam querendo se justificar. Quando nós mostramos a verdade, ele quer se justificar ainda. Irmão, não dá. Não dá para eles cobrir, matar a verdade que nós já revelou da Bíblia Sagrada. Não dá, de maneira nenhuma. Eu virei as costas, não vou perder tempo com fábulas de Satanás desse povo, não. Tá bom? Não vou perder tempo discutindo o mesmo assunto, eles querendo se justificar da verdade que eu falei. Não perco tempo, não, de maneira nenhuma. Eu virei as costas. O que importa é que a verdade foi dita, né? Não é verdade? Querendo ou não, eu só sei que a verdade tem que ser dita, né, irmão? Vamos lá. Aqui, Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14 diz assim. Veja bem, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tá certo? Da perfeição. Tá aqui, ó. Então, o amor é o vínculo da perfeição do homem. Então, quando você obedece os mandamentos de Deus, as leis, quando você é obediente a Deus, você está praticando a perfeição, você está andando perfeito diante de Deus. Você está praticando a perfeição, o amor. Então, quem ama a Deus, tem que obedecer os seus mandamentos, que eu já falei para você. E ponto final. Aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus, de ser perfeito, de ser santo, esses não têm nenhum vínculo com Deus. Deus não está com essas pessoas não rebeldes, tá bom? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Colossenses 4:11. Colossenses 4:11 diz assim. E Jesus conhecido, essa aqui, né? Saudai-vos deixa eu ver aqui. E Jesus conhecido por justos, quais são os únicos. Olha só. E Jesus conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saudai-vos a Epáfra, que é dentre vós. Olha só. Veja bem. Aqui vem, e foi ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo. Bom, não é isso aqui não. Isso aqui já é outro assunto aqui, né? Aqui está falando de Jesus, o justo, né? E todos que aceitam a Jesus, creem em Jesus, vai andar justo, olha só, vai andar justo como Jesus era justo diante de Deus. Vai andar perfeito como Jesus andou perfeito diante de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Por isso que Paulo fala, temos que andar santo e ser perfeito por aquele que nos chamou. Então, Jesus, ele andou justo diante de Deus. Jesus foi perfeito diante do Pai. Por quê? Porque Jesus obedeceu, foi obediente aos mandamentos de Deus, do Pai. Ok? Temos que ser imitador de Jesus até o fim. E ponto final. E não imitador desses pastores lobos. Tá bom, irmão? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos para Tiago. Tiago 1,4. Tá bom? Vamos aqui. Tiago 1,4. Vamos aqui para Tiago 1,4. Diz assim. Deixa eu ver se está aqui, né? Ora, a perseverança teve
deve ter ação completa. Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão, eita texto incrível para matar essa doutrina de Satanás. Ninguém pode ser perfeito, ninguém pode ser santo. Irmão, pelo amor de Deus, fuja dos discípulos de Satanás, fuja desses enganadores. Olha só, veja bem. Ora, a perseverança deve ter ação, ok? A perseverança tem que ter ação. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? A sua perseverança, ela tem que ter ação até o fim. Mas que ação é essa? Olha só, veja bem. Tem que ter ação completa. Para que sejais. Paulo está falando para a igreja. Para que sejais, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmão, isso aqui é incrível. Ô glória! Ô glória! Vocês estão entendendo? A nossa perseverança tem que ter ação, tem que ter obra. A nossa perseverança de ser salvo até o fim tem que ter esforço completo, tem que ter obra. Porque a fé sem obra, a fé sem esforço, é uma fé morta. Então temos que se esforçar até o fim, todos os dias, fugindo do pecado, fugindo do engano do maligno, fugindo dos erros. E ponto final, até o fim. Então a sua obra, ela tem que ser completa. Então não adianta você praticar uma coisa que a Bíblia fala e outra você não pratica. Porque você cai em todos os mandamentos. Se você diz que não pode matar, mas você rouba, então você cai em todos os mandamentos do Senhor. Porque você não está obedecendo nenhum. Porque, na verdade, você está violando a lei de Deus. Então, se você tem os 10 mandamentos, que não é só os 10 mandamentos que nós temos para nós obedecer, ok? A Bíblia diz em Salmo que a lei de Deus são ilimitadas. Não existe só 10 mandamentos, ok? Esse mistério eu vou mostrar para você depois do que Moisés revela, ok? Vamos lá. Então, irmão, se eu digo que não pode matar, mas eu roubo, eu estou transgredindo da mesma forma os 10 mandamentos. Eu estou transgredindo os 10 mandamentos. Significa que eu caí em todos. Se eu roubo, significa que eu caí de todos os mandamentos ali, dos 10 mandamentos. Porque eu estou transgredindo. Porque eu não posso roubar ninguém, nem matar ninguém. Ok? Se eu digo que não posso roubar, mas eu mato, significa que eu estou transgredindo a lei de Deus. Então, esses pastores que ensinam que você pode usar uma arma e matar um ladrão para se defender, são do diabo. Eles são do Satanás. São homens que violam a lei de Deus para o seu próprio... Irmão, vocês estão entendendo? A Bíblia fala desses homens que violam a lei de Deus. Então, sacode para essa igreja adventista, Leandro Quadro, que diz que você pode matar um ladrão para se defender, são discípulos de Satanás. Homens que falam da lei, mas não praticam a própria lei de Deus. Meu irmão, vocês estão entendendo? Eles não praticam os 10 mandamentos, não. Esses mestres adventistas, Leandro Quadro. Eu tenho um vídeo aqui do Leandro Quadro, dizendo que cristão pode usar uma arma. Aonde vocês estão com a cabeça para frequentar uma igreja dessa adventista? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. São homens que falam da lei, mas eles transgridem a própria lei dos 10 mandamentos. Não matarás. Irmão, que loucura é essa que nós estamos vendo dessa igreja adventista? E os próprios calvinistas que são seita também.
que diz que você pode matar o ladrão para se defender. Irmãos, são homens que violam a lei de Deus. Certo? A Bíblia fala desses homens aí que a gente vamos conhecer. Tá bom? Vamos lá. Os adventistas realmente, eles não guardam a lei de Deus, tá bom? Irmãos,